Buenas tardes, buenos días en realidad. Estamos en el 16º Festival LEA y este formato es uno de los formatos favoritos de nosotros y también de nuestro público. Tenemos con nosotros a Isabel Río Novo, nuestra escritora portuguesa invitada en este festival. Y en este café entrevista queremos descubrir un poco más sobre tu vida, tu obra, sobre Isabel, la mujer y la escritora. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuándo fue el momento en que descubriste que querías ser escritora? É complicado porque eu acho que sempre soube que queria ser escritora. Eu aprendi a ler muito cedo, eu cresci, era filha única, não tinha irmãos, antes de ir para a escola não tinha muitas crianças com quem brincar, mas via todos os adultos à minha volta, todos a lerem. O meu pai lia muito, o meu avô estava sempre agarrado aos livros e eu sentia muita curiosidade por aquilo que as pessoas estavam a fazer, pelo objeto livro. E aprendi a ler muito cedo e a escrever muito cedo e sempre com a intenção de juntar a minha voz à voz daquelas pessoas que comunicavam comigo através dos livros, portanto desde muito cedo, desde muito pequenina. ¿Y tú crees que para ser escritor hoy en día es necesario ir, por ejemplo, a talleres de escritura? Bom, eu dou ateliês de escritura, sou um bocadinho suspeita. Não acho que seja imprescindível, mas acho que pode ser muito útil. Ou seja, quando algumas pessoas me dizem que são contra os ateliês de escrita, contra as oficinas de escrita, porque o talento, com aquela ideia de que o talento ou se tem ou não se tem, bom, a minha ideia é que todo o tipo de talento artístico se desenvolve e se deve desenvolver, porque quem tem talento para a música vai estudar no conservatório, quem tem talento para a dança vai para uma escola de balé ou para uma escola de dança. E acho que a escrita requer uma prática continuada, que tem de existir também através da leitura. Acho que a leitura ainda é o melhor ateliê de escrita que existe, mas, por que não também através das oficinas de escrita. Cuando va uno a un taller de escritura creativa te dicen, tienes que descubrir tu voz como escritora. ¿Cuándo fue el momento en que descubriste tu voz como escritora? Se é que a descobri. Acho que isso é uma aprendizagem para a vida toda. Acho que se chegarmos a um momento em que pensamos, já descobri a minha voz, já descobri o meu estilo, já descobri quem sou enquanto escritora, isso pode ser muito perigoso, porque a partir daí podes ter a tentação quase de te repetires a ti própria. É evidente que eu acho que depois de alguns anos dedicados à escrita, posso reconhecer algumas tendências, algumas inclinações, algumas coisas até que gosto mais de fazer, mas tenho alguma dificuldade em dizer que descobri a minha voz, senão parecer-me ao fim da linha, não é? Ao fim do caminho e não um caminho que eu quero continuar. Siempre hay un libro al cual uno regresa. Uno siempre tiene un libro, la lectura, los escritores favoritos o los libros favoritos dependen del momento de la vida que uno esté viviendo, ¿verdad? Pero siempre hay un libro al cual uno, o varios libros a los cuales uno regresa. ¿Cuáles son los tuyos? Olha, há muitos, porque ao contrário, por exemplo, converso muito com o Paulo, com o meu marido, que também é escritor, e o Paulo normalmente queixa-se, como muita gente, de o nosso tempo de vida ser curto para a quantidade de livros que ainda queremos ler e que ainda nos falta ler. E eu penso muitas vezes nisso, mas eu gosto muito de voltar a livros que já li, e volto em alturas diferentes e sinto coisas diferentes com esses livros. Acontece-me com muitos, mas há um livro em particular
ao qual eu regressei em momentos muito diferentes da minha vida e que me fez sentir coisas muito diferentes, que foi o Madame Bovary, do Flaubert. Mira. Lembro-me de ter lido na faculdade. A primeira vez foi numa aula, num curso de literatura francesa. Depois de ter lido, anos mais tarde, já sem obrigações académicas, sem ser porque ia ter um exame sobre o livro, e de ter sentido um impacto diferente, e depois de ter lido, depois de já ter sido mãe, isso ter-me provocado uma leitura completamente diferente. ¿Tienes 3 hijos? Sim. ¿Ellos leen como tú? Não. Y como tu esposo, porque los dos son escritores. Não. Não, leem, são leitoras competentes, são boas alunas nas disciplinas de literatura, nas disciplinas de português, mas não sinto nelas a mesma... No meu caso, quando tinha a idade delas, mas se calhar também tinha menos distrações, menos estímulos, também era muito sozinha, ao contrário delas, e isso também facilitava a leitura. Eu lia sofregamente, eu lia tudo o que me vinha parar às mãos, e elas não. Mas a filha do Paulo, a minha enteada, escreve muito bem. Mira. Sim, escreve muito bem. Los jóvenes de ahora leen menos que nosotros en nuestra época, cuando estábamos creciendo, por tal vez la cantidad de medios sociales, el tiempo de concentración es menor. ¿Tú qué crees? ¿Cómo va a ser el futuro de la literatura con todos estos medios sociales y con la inteligencia artificial que está surgindo neste momento? Acho que a literatura vai, sou se calhar muito otimista, mas eu acho que a literatura vai sobreviver, vai ter um período de adaptação. Sempre que há uma nova tecnologia, o que a história nos diz é que a arte arranja sempre uma forma de não só não desaparecer por causa dessa tecnologia, mas pelo contrário, servir-se dessa tecnologia para fazer arte. Por exemplo, quando surgiu a fotografia, quando a fotografia se generalizou no século XIX, os pintores tinham muito medo de ficar sem trabalho e toda a gente dizia que a pintura ia desaparecer por causa da fotografia. E na verdade o que nós vimos foi a própria pintura apropriar-se das técnicas fotográficas para a sua arte, e vimos a fotografia tornar-se numa arte. Mesma coisa com o cinema, logo que surgiu o cinema, quase logo, os primeiros filmes foram documentários, mas logo a seguir aproveitou-se o cinema para contar histórias de ficção, e eu acho que vai haver uma forma, certamente, de os escritores do presente e cada vez mais os escritores do futuro se servirem também da inteligência artificial para continuarem a produzir literatura. Vai ser uma coisa diferente daquilo a que estamos habituados, seguramente, mas não devemos ter medo. ¿Pero va a ser como una herramienta o va a acabar con el escritor? Eu espero que não. Porque bueno, ese es el tema ahora, ¿no? Que todos, Sí. Y es algo que no sabemos cómo va a funcionar. Sí. ¿Cómo es el lector português? Olha, o leitor português é em número reduzido, algo que preocupa muito, preocupa todos os setores, preocupa os professores, preocupa os autores, evidentemente, preocupa os editores, mas é algo que algumas pessoas me dizem que pode ter tendência para melhorar. Nomeadamente, há uma nova, uma novíssima geração de leitores que, através de novos canais e novas redes sociais como o TikTok, fomentam a leitura de livros. Agora, em Portugal especificamente, há uma situação, não sei se preocupante, mas pelo menos digna de análise, que é o facto dos nossos jovens estarem a ler cada vez menos em português e estarem a ler cada vez mais em inglês. Talvez por influência das redes sociais, do inglês como língua
comum como língua globalizada. O nosso perfil de leitor, o leitor que lê mais romances, que lê mais literatura tradicional, no sentido tradicional do termo, é normalmente um leitor já mais velho, de uma faixa etária mais madura, com mais tempo para a leitura, e não tanto esse leitor das novas gerações. Ayer estábamos hablando sobre la difusión de los libros en lengua hispana. Por ejemplo, algunos escritores piensan que si son argentinos o colombianos o mexicanos, si no son publicados en España, no llegan a todo el mundo, porque tenían que ser publicados en España para después ser difundidos en toda América Latina o en los países de lengua hispana. Para eso también los ha cambiado con la presencia de nuevos festivales donde todos estos escritores se encuentran en diferentes puntos de América Latina y de España. ¿Cómo es en el mundo lusófono? Porque tenemos Brasil, que es un gran país, que también piensan, o sea, que hay que también traducir del portugués del Brasil para el portugués de los portugueses y viceversa, como un mexicano para un español o un español para un mexicano, aunque es el mismo idioma. Sim. ¿Cómo es este proceso entre los países lusófonos? Eu creio que é semelhante. O grande problema, eu acho que neste caso o problema, no caso lusófono, é muito para os autores portugueses conseguirem penetrar no Brasil. Ou seja, podes ter um livro até de grande sucesso em Portugal, mas é quase obrigatório que ele seja editado por uma editora brasileira. Por isso, quando pensamos nos muitos milhões de falantes de português, é às vezes um argumento um bocadinho falacioso, porque na verdade para o livro ser lido no Brasil tem de ter uma editora brasileira para depois ter distribuição no Brasil. Acho que o grande problema é a distribuição. No entanto, as edições do e-book estão de alguma forma a colmatar ou a resolver alguma dessas dificuldades, porque o e-book esse transita facilmente en cualquier lugar, uma vez que é em formato digital. Este festival LEA cumplimos 16 años y uno de nuestros Parabéns. objetivos, gracias, nuestro objetivo es crear puentes literarios, más puentes literarios, que las voces de los griegos sean más escuchados en los países iberoamericanos, porque estoy segurísima que en Portugal solamente escuchan las voces de los clásicos, también tal vez de Seferis, Elitis, Kazantzakis, los recientes más conocidos escritores en Iberoamérica son Petros Márkaris o Kalifatidis. ¿Conocen la poesía o la prosa griega contemporânea em Portugal? Falo por mim, infelizmente não, ainda não, mas é uma pecha que tenho que colmatar agora. Mas eu diria que, de um modo geral, a ideia que em Portugal fazemos da literatura grega ainda tem muito a ver com a ideia dos clássicos. A literatura grega quase como um tesouro universal da humanidade, que está na gênese de grande parte da nossa, ou de boa parte da nossa matriz cultural, mas não tanto a literatura contemporânea, não. É um problema nosso, de facto, que não será só de Portugal, acredito. Bueno, entonces es una oportunidad que nos ayudes. Sem dúvida. Vamos a un trabajo que acabas de terminar, Sí. que es la biografía de Camões. Sí. ¿Cómo dices? Luís de Camões. Luís de Camões. Cuéntanos un poco cómo fue la decisión de voy a hacer la biografía de Camões y cómo fue el proceso de 5 años para crear este livro. Acho que ninguém no seu perfeito juízo acorda a pensar vou escrever a biografia de Camões. Não foi assim. Eu tinha acabado de escrever a biografia de uma escritora portuguesa contemporânea, Agostina Bessa Luís.
tinha sido um processo muito exigente, muito desgastante, e eu tinha pensado que tão cedo não voltaria a escrever uma biografia. Mas o meu editor lançou esta coleção de biografias de personalidades históricas e convidou-me, disse que queria que eu entrasse na coleção. E eu fui tentando dizer-lhe que não, até que ele me lançou a proposta de biografar Camões. Eu fiquei absolutamente chocada, porque a ideia que existia, ou que ainda se ouve, é que é impossível biografar Camões. De maneira que eu disse-lhe que não, mas ele disse, não, vai para casa e pensa, fala com o Paulo e vais ver que vais mudar de ideias. E eu falei com o Paulo, muito convencida de que ele seria o primeiro a dizer, não te metas nisso, isso é muito complicado. Pelo contrário, ele disse, não, acho que faz todo sentido. Y yo pensé, oye, vamos a tentar, vamos a experimentar. Pero es un libro grandísimo, Sí. es maravilloso. Espero que en Grecia lo podamos tener en griego Espero también. que sim, seria uma espécie de regresso a casa, uma vez que Luís de Camões era, eu ia dizer um grande admirador, não, ele era um profundo conhecedor dos autores clássicos, nomeadamente dos poetas gregos. Os clássicos estavam na sua memória e ele citava-os com uma facilidade, como se estivessem sempre no bico da pena. De todo el proceso, ¿cuál fue el momento más difícil de encontrar? ¿Cuál fue de la vida de Camões? Quase todos, porque os documentos são escassos, é difícil encontrar fontes, pelo menos tantas quantas eu gostaria. O mais difícil deve ter sido estabelecer a cronologia dos 17 anos que Camões passou no Oriente, na Índia, na então Índia portuguesa, entre a Índia, entre o extremo Oriente português. Ele esteve em vários territórios, em Goa, em Ternate, em Macau, e essa cronologia não está fundamentada em documentação. E deduzir uma cronologia para esses 17 anos deve ter sido o momento mais difícil. Mais difícil. Sim. Terminaste o livro, como te sientes? Sinto-me aliviada e sinto-me agora naquela fase que os escritores conhecem bem de... Agora é quase como se eu quisesse o retorno deste trabalho, e o retorno há de vir sob a forma das leituras que as pessoas fizerem, do que elas me quiserem dizer, das suas impressões de leitura, das suas... enfim, o que elas quiserem dizer. Ayer presentaste tu libro recientemente traducido al griego. Voy a dar el título en griego porque en español no me lo sé. Parisiánicos, dromos, mía progerimera. ¿Te gustó el título en griego? Sí, sí. ¿En portugués? Rua de Paris em dia de chuva. Ok. ¿Cómo fue en qué te inspiraste para este libro? Este livro, que é uma espécie de... não é bem um romance biográfico sobre um pintor impressionista francês, mas é um pouco a história da relação que se estabelece entre uma autora contemporânea e um pintor impressionista francês, que existiu mesmo, Gustave Caillebotte, nasceu do facto de que eu estava a preparar aulas de História da Arte. Na minha universidade atribuíram-me essa disciplina que eu nunca tinha lecionado e eu comecei a preparar-me para essas aulas novas, comecei a ler manuais de pintura impressionista e de repente num desses livros encontrei uma referência a este pintor mais ou menos desconhecido, que eu própria só conhecia quase como mecenas, colecionador, como alguém que tinha sido muito importante para a divulgação do impressionismo enquanto movimento artístico, e fiquei fascinada pelos quadros. Um deles é o quadro que se chama mesmo Rua de Paris em dia de chuva, que eu aproveitei para o título do romance e que foi conservado na tradução em grego.
Tú das clases de historia del arte. Também, sim. También. Y eres escritora. Combinar tus dos pasiones, ¿fue fácil? ¿Cómo fue el proceso para combinarlas? Nem sempre é fácil, sobretudo pela questão do tempo, porque as aulas acabam por ser tempo roubado à escrita, digamos assim, mas ao mesmo tempo as aulas obrigam-me a manter alguma dose de realidade, que também faz falta ao escritor, porque senão nós escritores somos pessoas que, porque mergulhamos num universo de escrita, porque mergulhamos num universo ficcional, podemos ter tendência para perder o pé da realidade. E o convívio, por exemplo, o convívio com jovens, porque os meus alunos, claro, são muito mais jovens do que eu, também é bom para manter essa dose de realidade bem em doses generosas. Y el impresionismo como un género artístico, Sim. ¿puede ser también un género literario? Sim. Por exemplo, em Portugal, tivemos poetas contemporâneos do impressionismo que trouxeram algumas características desse movimento artístico para a própria forma como escrevem, pela transmissão das sensações, pelos apontamentos, os traços muito rápidos com que caracterizam as paisagens ou as realidades. É interessante, sim. Suponho que nas outras línguas também tenha acontecido isso. Sí, claro. La poesía es algo que nos une muchísimo como pueblos. Hemos tenido poetas maravillosos de Portugal. ¿Cuál es el poeta contemporáneo que más le habla a Isabel? O poeta contemporâneo de que eu mais gosto? Olha, vou-te falar de um poeta da minha geração, mas que já morreu, que morreu muito novo, Daniel Faria. É um poeta que, não vou dizer que é desconhecido, porque é conhecido, mas talvez pelo facto de ter morrido muito jovem e de ter deixado muito pouca obra, faz-me pensar naquilo que ele teria sido capaz de escrever se tivesse vivido mais anos. De resto, temos bons poetas, mas eu confesso que não sou uma grande leitora de poesia. Eu leio muito mais prosa do que leio poesia. E na poesia sou extremamente, se calhar demasiado exigente com eu espero sempre que a poesia me dê algo de profundamente sublime, e acho que a tendência atual da poesia que prevalece, ou as várias tendências que prevalecem, não vão muito nessa direção. Portanto, neste momento acho que não há nada de errado nisso, simplesmente há uma espécie de divórcio entre os caminhos que a poesia contemporânea seguem e aquilo que eu gosto de ler enquanto poesia. Todo el mundo me pregunta, ¿cómo es la rutina de los escritores? ¿Cómo es tu rutina? ¿Cómo es un día de Isabel? Depende muito, por exemplo, se vai ter aulas ou não, porque se for um dia de aulas, já é um dia em que se tiver tempo para escrever, será no intervalo das aulas. Depois há a vida familiar. O Paulo também é escritor, portanto temos os dois que tentar encontrar tempo, por um lado, para a nossa escrita, temos que tentar encontrar tempo para as nossas filhas, temos que tentar encontrar tempo para os outros trabalhos, que são aqueles que são verdadeiramente a nossa forma de sustento, e portanto não é ainda aquele dia ideal que seria ter um dia inteiro dedicado à escrita, em que pudesse levantar-me de manhã, escrever toda a manhã. Bom, claro que sim, nos dias livres, às vezes sacrificando fins de semana, sacrificando dias de férias, e muitos foram sacrificados para a escrita da biografia de Camões, mas eu consigo normalmente escrever quando tenho algum tempo. Basta-me ter uma hora no meio de... Se eu estiver disponível, consigo escrever.
Hay escritores que llevan con ellos libretas y escriben ideas. ¿Haces tú lo mismo? Já me aconteceu, agora até com o telemóvel. Pegar no bloco de notas e, Sí, sí, en el e móvil. apontar, sim. Okay. ¿En qué estás trabajando ahora? Bom, agora terminei a biografia de Camões, já estava com um romance na cabeça já há algum tempo e com só algumas partes principiadas e espero agora, muito em breve, poder começar a escrevê-lo. Porque ele já está aqui dentro a lutar para sair. Ya está haciendo su magia Sí. allí. Ah. ¿Quién es la primera persona que lee tu libro? O Paulo, Pablo. sempre. ¿Y tú eres la Sí, primera que lee de sí. Pablo? Sim. Espero que en la próxima edición del Festival Lea podamos traer a Pablo. Sim. Isso seria muito bom para ele e para vocês também. Bueno, ¿quieres decirle algo a nuestro público? Olha, quero dizer que estou muito grata por ter sido convidada para esta edição do Festival Lea, que estou muito feliz. Para mim, a vinda à Grécia também é uma espécie de vinda à casa, porque Camões tinha razão, o nosso outro grande poeta maior, que é Fernando Pessoa, tinha razão. O Fernando Pessoa tem um poema muito conhecido que se chama Europa, em que ele faz uma espécie de comparação entre o mapa da Europa, comparando o mapa da Europa a uma espécie de mulher que está reclinada, e diz que a parte que cabe à Grécia é numa estrofe que diz, eu vou dizê-la em português, depois vocês se quiserem traduzem, o poema começa: a Europa jaz posta nos cotovelos, de ocidente a oriente jaz fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos lembrando. Ou seja, para Fernando Pessoa, a Grécia era os olhos da Europa. Por isso estou muito feliz por estar aqui, espero poder regressar um dia e muito obrigada. Muchísimas gracias, Isabel. Me encanta esta entrevista. Quiero darle las gracias a la Embajada de Portugal, al Instituto Camões y a las ediciones Baxicón por poder tenerte aquí en el 16º Festival Lea. Muchas gracias.